Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre um acontecimento que ocorreu lá por volta dos anos 90. Eu e alguns professores fomos convidados para dar aula de reforço para os alunos das escolas municipais e estaduais de Medianeira. Como eu disse, eu fui um dos convidados e no dia da primeira aula, na parte da tarde, quando os alunos vieram para o colégio, onde eu era professor, ao entrar na sala, já na porta, eu senti um arrepio. Fui apresentado para os alunos, eram crianças de sextos e sétimos anos, e comecei a minha aula. Porém, eu notei que uma menina, que estava uma das alunas, que onde eu ia na sala, ela estava olhando. Ela ficava me procurando com os olhos. E eu particularmente ando muito dentro da sala, eu não paro, vivo rodeando todas as carteiras em volta da sala. E aquela situação me deixava preocupado, porque eu sabia que algo de estranho se passava com aquela criança. E ali na sala, eu não podia fazer nada. E quando terminou a aula, depois de 3 horas de aula, eu procurei pela pedagoga, que naquela época a gente não chamava de pedagoga, era coordenadora. Eu cheguei e perguntei para ela se ela conhecia bem aquela criança. Ela falou, logo de cara, falou, ela teve problema? Ela te respeitou? Falei, não. Ela não me desrespeitou, não deu problema, mas eu estou perguntando porque tem algo diferente, algo estranho com essa criança. E ela precisa de ajuda espiritual. Como era no colégio, né? E ela não pertencia àquele colégio, ela, ela me falou que aquela criança estava sempre mal-humorada, sempre se isolava e tem esse comportamento em casa, não é só na escola. Então falei com a coordenadora, perguntei, você conhece a mãe dela? Fala com a mãe dela, pergunta se ela quer que a gente vá orar por essa criança na casa. E por fim, ela voltou a falar com a gente, eu tive vários dias de aula, né? Ela voltou a falar com a gente e falou que a mãe queria que a gente fosse realmente orar por essa criança em casa, e não só por ela, mas pela casa toda. Como a gente deve ser prevenido, eu não fui só. Eu convidei uma outra pessoa, uma professora evangélica, do mesmo colégio, para que fosse comigo. E nós começamos a frequentar a casa dessa senhora, orando na casa, orando pela criança, e sentimos que aquele peso que estava naquela criança, que estava atormentando aquela criança, também estava na casa e na família. Depois de algum tempo, sentimos que o clima havia melhorado pela obra do Espírito Santo
e deixamos de frequentar aquela casa. Então é uma experiência que a gente teve com Deus, mostrando como o inimigo age na vida das pessoas. Amém.